Olá, pessoal. O advogado de imigração Mark Moraes, falando diretamente aqui de Miami, na Flórida. O motivo desse vídeo hoje é para tentar responder ou criar até um pouco mais de confusão na cabeça das pessoas com uma pergunta, um questionamento que a gente recebe bastante, ou na verdade vem recebendo bastante nas últimas semanas, nos últimos dias, principalmente com o anúncio de que o boletim de vistos para março, na categoria de Employment Based EB2, estaria disponível para quem quisesse protocolar ajustamento de status. Isso mesmo. E o que tem muita gente aí ficando preocupada e me enviando várias perguntas. Se eu estou aqui nos Estados Unidos com o status de F1 e se eu receber uma autorização de trabalho por conta que eu apliquei um ajustamento de status e utilizar essa autorização de trabalho para trabalhar, se isso invalidaria o meu status de estudante, porque eu não teria recebido minha autorização de trabalho através de um OPT, por exemplo, e sim porque eu apliquei um ajustamento de status. Então a gente vai discutir, né? De início aqui eu já posso falar que existem duas linhas de pensamento, uma doutrina majoritária, uma minoritária. Vamos discutir isso aí e para ver se a gente entende um pouco, consegue quebrar um pouco a cabeça aí. Eu preparei aí uma apresentação de PowerPoint, de slides, para facilitar aí no entendimento. Mas antes, gostaria de me apresentar formalmente para quem não me conhece ainda, né? Meu nome é Marco Moraes, eu sou advogado de imigração licenciado no estado da Flórida e também em Washington, D.C. Eu sou formado, eu tenho um doutorado, um Juris Doctor aqui nos Estados Unidos, trabalho com imigração desde 2006, né? Seja como paralegal, seja depois como advogado, tanto no setor público quanto no setor privado. Eu sou o único, me orgulho de ser o único brasileiro americano advogado nos Estados Unidos que trabalhou para as 3 maiores agências de imigração do governo americano. Eu fui um policial federal de imigração e alfândega, né, do CBP, Customs and Border Protection, a polícia de fronteira do Aeroporto Internacional de Miami. Aquele oficial, quando você chega nos Estados Unidos, vai determinar ali se a pessoa vai entrar ou não. Eu fui também um oficial de imigração e um oficial de asilo político e refugiados do USCIS, a agência que julga os benefícios imigratórios, e também eu fui um promotor de imigração do ICE, né, nas cortes federais aí, em processo de deportação de imigrantes dos Estados Unidos. Eu tenho meu escritório, né, mudei de lado, saí do setor público, voltei para o setor privado, tenho meu escritório onde eu represento aí os clientes que querem migrar permanentemente para os Estados Unidos. O foco hoje do meu escritório são os vistos para profissionais, né, o que a gente chama de business immigration, investidores, profissionais qualificados, enfim, né, os L1s, O1s, H1B, E2, EB1, EB2, EB5, né? Então, o foco nosso é esse. Faço muito também processo de família, naturalização, mas pelo fato de eu ter trabalhado em várias áreas da imigração, eu também dou bastante consultoria em outras áreas também. Então é isso. Meu nome é Marco Moraes e nós vamos adentrar agora no estudo aí para ver se a gente consegue decifrar isso aí ou se vamos causar mais confusão na cabeça das pessoas. Porque a imigração é isso. A imigração ela vem para causar confusão. É um emaranhado de leis, de regras, de decisões e muitas vezes não tem o certo ou o errado aí. Mas vamos lá, vou apresentar aqui, vou compartilhar com vocês essa apresentação que eu preparei. Espero que seja de valia para vocês. Bom, vamos lá. O uso do EAD. EAD é Employment Authorization Document. Através da categoria C9, durante status F1 e F2. Né? Nós vamos fazer uma análise jurídica completa aí. Aí está Marco Moraes Law Firm, imigração, né, empresarial estratégica, e
para iniciar, não esqueçam aí também de seguir o nosso canal, dar o seu like, se gostou, comentar, encaminhar esse vídeo para as outras pessoas, para ver se a gente consegue crescer o nosso canal aí. Pois bem, vamos lá. Qual que é a dúvida jurídica aí das pessoas que eu tenho recebido bastante, né? Posso usar o EAD, que é autorização de trabalho, se tem um I-485 pendente? Bom, quando você submete um ajustamento de status, quando você pode dar entrada com ajustamento de status, você tem que ter uma base para esse ajustamento de status, né? Qual que é essa base? É um processo de família? É um I-130? Foi um processo de asilo, que já teria sido aprovado? É um processo de employment base? Foi um I-140? Então, o ajuste de status, o I-485, tem que ter uma base para ele se apoiar, tá? E nos employment based, que a gente vai falar aqui agora, porque essas perguntas surgem muito nessa situação, né? Vou protocolar meu EB2NW agora que em março de 2026 o Visa Bulletin está disponível para eu poder dar entrada. Então, vou protocolar e vou enviar, junto com o meu pedido de ajustamento de status, também meu pedido de autorização de trabalho e autorização de viagens temporárias, para que eu possa receber uma autorização de trabalho e também um número de Social Security. No formulário de autorização de trabalho, que é o I-765, vai ter lá, você está pedindo essa autorização de trabalho com base em quê? Vai ter várias opções, incluindo a opção se é através de um OPT, né, dependendo de certos cursos que a pessoa faz, principalmente cursos universitários, né, bacharelado, MBA, essas pessoas no final do curso, ou às vezes durante o curso, pode pedir autorização de trabalho. Então vai lá, tá a opção. E tem a opção C9. A C9 é quando você tem um ajustamento de status pendente. Então, a dúvida jurídica aqui é essa: a minha autorização de trabalho, ela não foi recebida através de um OPT, né? Ela foi recebida porque eu protocolei uma aplicação de ajustamento de status. Se eu utilizar essa autorização de trabalho quando ela chegar para atrapalhar, se isso vai encerrar meu status F1 automaticamente? Essa é uma dúvida aí que está confundindo a cabeça das pessoas. E não é por menos, porque existe conflito de regras, das regras de employment based e regras de status, né? Manutenção de status, manutenção de status de estudante, se eu posso trabalhar, se eu não posso trabalhar. Então, nós vamos tentar entender um pouco isso e da onde que vem todo esse emaranhado de artigos de lei, de decisões, ok? Bom, a natureza do status F1, tá? Vamos lá. A gente vê isso nas definições, né? Geralmente, o INA 101, ali vai ter as definições de quase tudo ali que vai estar no Código de Imigração, no Immigration Nationality Act. Então, a seção, né, do artigo 101 tem várias definições. E ali tem uma definição, por exemplo, do F1, né, que precisa ter uma residência no exterior, da qual não tenha intenção de abandonar. Então, a natureza do F1 é uma natureza de intenção única, de não imigrante. Exige, então, uma intenção temporária e não uma intenção de imigrar. Então, o F1 é uma classificação de não imigrante baseada nessa intenção única, essa intenção temporária. Embora o protocolo do ajustamento de status, por si só, não encerre automaticamente o F1. Então, aí começa a surgir uma tensão, né? Uma tensão conceitual quando surge intenção imigratória. Olha a ironia aí, tá? Bom, a definição do F1 de estudante diz que eu tenho que ter uma residência no exterior, a qual eu não tenho intenção de abandonar. Então, intenção única. Não posso ter intenção de imigrar permanentemente para os Estados Unidos. Quando eu protocolo um ajustamento de status, eu já estou falando para o governo, eu tenho intenção
de imigrar permanentemente para os Estados Unidos. Mas o fato disso não encerra automaticamente o F1, tá? E o próprio Manual de Políticas do USCIS diz isso. O simples fato de você protocolar um ajustamento de status, por si só, não eh, interrompe ali o seu status, seja de turista ou seja de estudante. Então aí a gente começa a ver eh, umas dicotomias, né? Uns disparates aí na lei, onde mesmo que a lei defina F1 como tendo uma residência num país estrangeiro que não tem a intenção de abandonar, o fato de você aplicar um ajustamento de status por si só não interrompe ali, não encerra o seu F1. Vamos lá. Aí a gente tem as regras de emprego no F1. É daí que começa a surgir as dúvidas, tá? O HCFR 214.2F9, né, o Código de Federal Regulations, diz o seguinte, que um F1 estudante pode engajar em trabalho only as authorized under this paragraph. E tem lá as categorias específicas dentro desse only, que é o CPT, o OPT, o trabalho no campus da escola. A questão aí é que esse regramento, esse regulamento aí, ele é restritivo por causa da palavra only. Demonstra que o emprego deve se enquadrar nessas categorias expressamente previstas. CPT, OPT e on-campus. Aí não está falando de trabalho com Employment Authorization do C9 ali, do ajustamento de status, tá? Vamos para a próxima. A autorização sobre ajustamento de status, que é aquele C9 que a gente falou. O C9 vem daqui, dessa seção, 274A.12, C9. Autoriza trabalho para o aplicante de ajustamento de status. E essa autorização de trabalho é independente do F1. Olha só que loucura, né? Como que muitas vezes, às vezes, na maioria das vezes, imigração não faz o menor sentido. Eles vão criando as leis sem se preocupar com a consequência de leis que já existem, se elas vão conflitar uma com as outras. Temos lá a definição, né? Quando a gente fala de F1, estudante, que você não pode ter a intenção de abandonar a sua residência no exterior. Aí vem depois falando que o simples fato de você protocolar ajustamento de status, que é uma intenção de migrar para os Estados Unidos, por si só não invalida o seu status de F1. E depois vem aquela seção do F1, de trabalho F1, que fala, você só pode trabalhar com o status de F1, o only, né? Vamos voltar ali. O only as authorized under this paragraph. E o parágrafo só cita CPT, OPT, on-campus, não menciona trabalho. É, mas será que tem que ser exaustivo? Aí que vem as interpretações, tá? Mas essa seção diz que se você protocolar um ajustamento de status, concomitante com esse ajustamento de status, você pode pedir uma autorização de trabalho, independente se você tem um F1. Na hora que você protocola um ajustamento de status, você tem que informar para o governo americano qual que é o seu status atual. E eu já estou informando para o governo americano, quando eu submeto a minha aplicação de ajustamento de status, olha, meu status é de estudante. Estou juntando aqui um pedido de autorização de trabalho, mesmo eu sendo estudante. E através do C9, o governo vai lá e te concede uma autorização de trabalho mesmo assim. Que loucura, né? Pois é. Vamos lá. Uma outra coisa aqui importante para a gente entender, é que pode afetar isso depois, que quando você. A diferença entre status válido e período de permanência autorizada, tá? Então, quando você faz uma aplicação de ajustamento de status,
quando você tem o seu I-94 válido, né, seu I-94, e o I-94 de quem está com status de estudante é aquele DS, né, Duration of Status. Você, além de estar com status válido, tá, de F1, você também está num período de permanência autorizada pelo secretário de Departamento de Segurança Nacional. Tá? Às vezes, uma pessoa pode estar sem status migratório válido, mas está num período de permanência autorizada pelo secretário de Segurança Nacional. Como assim? Vamos imaginar que você, quando você protocolou o seu I-140, ou junto com o seu ajustamento de status, você estava com status válido de estudante, você protocolou. Aí você, poxa, já estou com o meu ajustamento de status protocolado aqui, vou parar de estudar. Aí você parou de estudar e perdeu aquele status de estudante. Você está sem status válido, mas não quer dizer que você está que você não esteja no período de permanência autorizada, porque você protocolou o ajuste de status enquanto estava com o status válido. Enquanto a sua aplicação de ajustamento de status estiver pendente de julgamento, você está num período de permanência autorizada. Mas olha que loucura, são dois conceitos distintos. Status imigratório válido, que é você ter um I-94 válido, né? Meu status de estudante ainda está válido, meu status de turista está válido, meu status L1, O1, H1B está válido. E período de permanência autorizada. Mesmo que eu não tenha mais um status migratório válido, eu não estou em período de permanência autorizado, porque eu dei entrada no meu ajustamento de status enquanto eu estava com status válido. Mas o nome chama permanência autorizada, mas o governo pode deportar essa pessoa, colocar essa pessoa em processo de remoção, porque ela não tem mais um I-94 válido. Esse período de permanência autorizada, ele só entra em cena para evitar que uma pessoa acumule tempo de presença ilegal para fins da lei do barramento. Então, uma pessoa que, além de não ter mais um status migratório válido, né, deixou de estudar, por exemplo, e uma pessoa que não tem uma aplicação de ajuste de status pendente, por exemplo, ela foi negada, essa pessoa, ela, além de não estar com status válido, ela começa a computar tempo de presença legal. Se ela computar mais do que 180 dias de presença legal nos Estados Unidos e sair dos Estados Unidos, ela toma um banimento automático de 3 anos, podendo tomar um banimento automático de 10 anos se ela computou mais do que 1 ano de presença legal e sai dos Estados Unidos. Tá? Pois bem, então, aí a gente vem da escola majoritária. A maioria, né, maioria dos operadores do direito pensa da seguinte maneira: o F1 de estudante é uma classificação específica. E lá na 214.2 F9 não está listado como possibilidade de trabalho o C9, o recebimento do Employment Authorization Document, porque você protocolou um ajustamento de status. Lembra? Vamos lá. O 8 CFR 214.2 F9 diz lá, né, entre linhas aqui, né, não está o artigo todo aqui. O estudante F1 pode engajar em trabalho apenas como autorizado perante esse parágrafo. E lá lista situações de CPT, OPT e on-campus. Lá não fala de recebimento de Employment Authorization através do C9, que é através de ajustamento de status. Então, a interpretação majoritária, ela fala isso, olha, o F1 é uma classificação específica, lá claramente diz que a pessoa só pode trabalhar apenas nessas situações, e lá não está o C9, tá? Então, fala que o uso do EAD poderia encerrar a manutenção do F1, tá?
Então, se você trabalhar com esse Employment Authorization, que você recebeu através de uma aplicação de ajustamento de status, que é o C9, isso poderia afetar, isso encerraria o seu status de F1. Você perderia um status válido, seu DS, seu I-94, né? Seu status de estudante encerraria. Apesar de você estar sim agora sem o status válido, você não está computando o tempo de presença legal, porque sua aplicação de ajustamento de status ainda estaria válida. Se seu I-140 cair, seu ajuste de status vai cair, e aí você começaria a computar tempo de presença legal, porque na visão da interpretação majoritária, o seu F1 teria sido encerrado. Isso é operação da lei ali, não precisaria vir ninguém para te falar isso, tá? Mas, ao mesmo tempo, a regra diz que o seu status F1, ele só é invalidado se o USCIS te comunicar disso. Mas isso pode acontecer, por exemplo, numa entrevista lá perante o USCIS, tá? Então, a interpretação majoritária é essa. Você não pode utilizar o EAD porque você não recebeu essa Employment Authorization através de um OPT, de um CPT, ou de um trabalho no campus da faculdade. Você recebeu essa autorização de trabalho através de um ajustamento de status. Tá bom, ok. A interpretação minoritária, que eu gosto também dessa interpretação minoritária, porque, poxa, olha, eu abri meu livro ali para imigração, né, toda a minha documentação, informei que eu estava como estudante, tá? E o governo americano, o Departamento de Segurança Nacional, o Department of Homeland Security, DHS, autorizou meu trabalho, me deu uma autorização de trabalho. Então, esse trabalho não poderia ser considerado não autorizado. É um debate aí sobre o regulamento, está aberto aí, tá? É, então, essa visão minoritária, ela sustenta que se o próprio governo americano autorizou o trabalho, não poderia tratá-lo como uma violação, né? No entanto, aí não existe uma decisão nesse ponto, não existe uma jurisprudência nesse sentido, tá? Então, está aberto aí. Bom, aí é pesar os riscos. O que que é mais importante para você, né? Ah, por exemplo, eu tenho boas chances do meu I-140 ser aprovado? Ou foi aquele 140 de um EB2NW tapa-buraco só para eu poder dar entrada com o meu ajustamento de status? E eu não aguento mais, né, ficar sem trabalhar, eu preciso trabalhar, de repente, pode depois, se tiver, meu 140 foi milagrosamente aprovado, se tiver que fazer a defesa, utiliza a interpretação minoritária. Ora bolas, governo, próprio você me deu essa autorização de trabalho, como que eu, utilizando uma autorização de trabalho, eu vou afetar o meu status de estudante, né? Bom, dá pano para a manga aí, para discussão, né? Uh, e é isso aí. Se a questão toda, se você for levar para o lado conservador, não utiliza autorização de trabalho, né? Não vou utilizar porque eu não quero impactar o meu F1. Mas veja bem, muitos desses estudantes estão aqui há vários anos, sem poder trabalhar. Numa situação, como que você vai justificar como que você está se mantendo aqui nos Estados Unidos durante todo esse tempo, se você não pode trabalhar, né? Às vezes, com essa autorização de trabalho, mesmo que possa vir a ser alegado que você utilizou indevidamente, possa ser, não quer dizer que vai, eu acho que a pulga atrás da orelha da orelha ali do oficial é como que você se manteve esse tempo todo sem. Se você não poderia trabalhar. Não, aqui é minha autorização de trabalho. Estou com autorização de trabalho aqui desde 2 anos atrás, né? Então, assim, então a questão
do pensamento mais conservador é o seguinte: olha, se você trabalha, você está invalidando o seu status de estudante, e agora você só está pendurado no seu ajustamento de status. E se o seu ajustamento de status cair, você não tem mais aquela rede de proteções que era o seu F1 válido que estava ali. Tá? Ok, tudo bem. É válido esse argumento aí também. Tá? Então, o que você tem que pensar, eu tenho um caso forte de 140 com ajuste de status, né? No meu caso, tem grande chance de ser aprovado, né? Agora, uma coisa que isso aí, acho que é entendimento pacífico, se você recebe sua autorização de viagem e você faz uma viagem para fora dos Estados Unidos, você está com F1, né? Você sai com autorização de viagem, volta e apresenta autorização de viagem para entrar nos Estados Unidos, você não foi admitido com F1. Você foi parolado nos Estados Unidos. Aí você não tem mais um status de estudante, porque você agora está parolado nos Estados Unidos. Então, se não precisar viajar, não viaje, tá? Bom, resumo disso tudo aí. Não há lei e nem jurisprudência dizendo que a utilização de um EAD que você recebeu através do C9, ali, ajustamento de status, que encerraria automaticamente o seu F1. Isso é fato, tá? Mas também não há, da mesma forma, uma proteção clara garantindo a sua preservação do seu status de estudante. Então, deve ser uma decisão caso a caso, deve ser avaliado estratégia personalizada e a pessoa, pesando os riscos ali, tomar a decisão se vai utilizar a autorização de trabalho para trabalhar. Quem está aqui muito tempo, meus amigos, com um status de estudante, ora, né? Como que você está se mantendo aqui se você não tem uma autorização de trabalho? Também é uma questão honesta e válida que qualquer oficial de imigração pode perguntar. Bom, encerrando aí, obviamente, né? Esse é apenas um conteúdo informativo e educacional, não constitui aconselhamento jurídico, não cria uma relação advogado-cliente, consulte com seu advogado, com o advogado, antes de tomar qualquer decisão, tá? Não coloque culpa em ninguém das suas decisões, né? A maioria aqui já é marmanjo, já sabe muito bem aí dos impactos disso tudo aí nas leis imigratórias, e o mais importante de tudo é saber como funcionam as coisas, procurar pesquisar, não acreditar na primeira coisa que ouvir, pesquise bastante e tome sua decisão. Tá? A vida é sua, tome a decisão que você achar mais adequada para você naquele momento. Ok, pessoal? Então é isso. Mark Moraes Law Firm, nosso website. Siga a gente aí no nosso canal. Também tem lá meu Instagram. Tem, né, muitos vídeos informativos aí. Espero ter ajudado, ok? Então é isso. Muito obrigado, um abraço, boa sorte e até a próxima.